Olá, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para realizar o Diálogos LGBTI da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, a nossa gloriosa ABGLT, da qual eu tenho a honra de estar presidenta nesse momento. E aí tá chegando nossa galera. Agradecer a todo mundo que está sempre aqui com a gente. Das 5 horas, bomba, aparece aqui na nossa live maravilhosa. Pedir desculpa para vocês. Eu tô um pouco gripada hoje, tô meio ruinzinha. Essa voz que já não é tão agradável, não deve estar mais agradável hoje. Então eu vou pedir muitas desculpas para vocês. E vou aguardar aqui entrar a nossa maravilhosa que vai participar dos Diálogos LGBTI de hoje. Gente, hoje o tema é arte e representatividade trans. É isso mesmo. Como é que a transgeneridade ela é interpretada na arte, como é que ela é colocada, como é que ela é debatida e como é a questão da representatividade das nossas vivências, das nossas corpas, desses lugares em que acaba sendo mais um lugar de exclusão. E ela entrou e eu já vou chamar. Vamos esperar essa maravilhinda entrar aqui para a gente começar esse papo em pleno feriado. Ai, arrasou! Assim, minha amada. Gente, essa coisa linda que está aqui com a gente hoje é Renata Carvalho. Ela é atriz, ela é dramaturga, ela tem um currículo gigantesco que eu vou pedir para ela apresentar, mas ela, para além disso, ela usa esse corpo, ela usa essa aptidão, essa arte maravilhosa dela para falar muito sobre todas nós. Todas nós somos muito orgulhosas de tê-la nesse lugar da arte, tê-la aqui conosco. Eu já convidei a Renata para algumas coisas, tudo ela topa. De qualquer dia eu vou convidar a Renata para me jogar de paraquedas, fazer alguma coisa assim. Eu convido ela para Belém, gente. Ela topou para Belém. Aí a gente convida ela convidamos para fazer uma roda de conversa uma vez na Paulista, ela topa, tudo ela topa, gente. Ela vai para tudo quanto é lugar e leva consigo essa arte linda. E aí, Renata, eu queria que tu te apresentasse um pouco para a nossa galera aqui da BJT que está nos acompanhando e para as pessoas que nos seguem nas nossas redes. Primeiro dizer um oi para todo mundo, para todos. Eu sou atriz, diretora, transpóloga, eu sou uma antropóloga trans, eu estudo o corpo trans e com foco na arte. E agora também estou graduanda em ciências sociais, também para dar conceituar melhor esse meu estudo em cima da corporeidade trans, que eu desenvolvo há 13 anos. Que coisa linda. Fala um pouco para a gente sobre esse termo. A gente gosta de ressignificar as coisas, né? Gosta de dar uns nomes para a gente. E isso vem muito por conta da nossa exclusão dos lugares, tá? A gente não se enxerga nos lugares. Eu já pedi desculpa antes de entrar para as pessoas, eu estou meio gripadinha hoje. Então a voz não está assim tão agradável, mas a cara, meu amor, eu preparei para vocês. Vai ficar melhorzinha, tá? Que eu tava um caco. Mas vamos lá. Eu costumo também, com Keila Cis, a gente vai falando que nós somos presidentas, porque a gente gosta de marcar esse lugar. E aí, a primeira vez que eu vi te apresentar como transpóloga, eu achei também, ó. Fala um pouco disso pra gente. Por que transpóloga? Por que afirmar isso? O que é importante? Porque além de eu estudar o corpo trans, eu sou uma trans, eu sou uma travesti. Então é uma trans se alimentando da sua transestralidade para eu dirijo, eu como essa minha transestralidade e devolvo em forma de arte, né? É isso mais ou menos a minha transpologia. E transpólogo é isso, é um corpo trans que estuda a corporeidade trans, que além de ser um estudo científico, epistemológico, etnográfico, teórico, é um estudo empírico, né? Porque só você ser um corpo trans, para você ter o entendimento da exclusão e do isolamento social, está vendo muito do isolamento social, a primeira coisa que eu falei para meus amigos foi assim, as travestis vão passar por isso, não estou dizendo que é um momento fácil, mas as travestis talvez passem com mais facilidade por já
já entenderem o que é uma exclusão social, o que é ter um isolamento social. Total, você falaste algo que é muito forte, porque eu acho que as exclusões sociais, né, as exclusões que nos levam a não estar no lugar da cidadania, não estar na saúde, não estar, isso só fica mais evidente agora. Né? Mas o fato de estar só e ter que se virar e ter que resolver é algo que nós já estamos aí escoladíssima nesse processo. Eu também tenho essa avaliação. Agora, também, na tua apresentação, tu colocas um negócio que é maravilhoso, que eu adoro o nome também, que é Monarte, né? Que é o Movimento Nacional de Artistas Trans. E eu amo esse nome, Monarte, porque parece uma coisa assim, ei, Mona, e é uma Mona que é uma Monarte, entendeu? Eu acho fantástico. Eu imagino uma pessoa, inclusive. Vocês falam do Monarte, eu já imagino assim, ela chegando. E como surgiu? Como surgiu o Monarte e como vocês estão hoje? Quantas vocês já conseguiram identificar? Sim, eu fundo o Movimento Nacional de Artistas Trans, mas eu preciso fazer um parênteses. Quem junta e dá essa sigla é a Dandara Vital, do Rio de Janeiro, que eu achei incrível, porque ela, pra gente poder, uma questão de divulgação mesmo, que era muito grande o Movimento Nacional de Artistas Trans, e aí a Dandara vem e dá essa síntese que eu acho incrível. O Monarte vem. Eu sou atriz há 23, 24 anos já. Estou no teatro, né? Fui atora, atriz, maquiadora, diretora. Passei por produtora. E nunca encontrava, dificilmente. Eu nunca tinha feito peças com artistas trans. Raramente, não encontrava. Na verdade, eu nunca encontrei. Era mais notícias, tipo Pedra de Córdoba, Rogéria, muito pontual, né? Eu estou dizendo do trabalho de teatro de grupo, de pesquisa, né? Porque na nossa cultura trans também tem o espetáculo de travestis, a questão da dublagem, ou até das próprias travestis cantarem, como a Jane de Castro, a própria Rogéria, a Divina Valéria, entre tantas outras. E eu percebo que não existe. E aí, e isso é uma constante. Eu já denunciava personagens feitos por trans, feitos por cisgênero, sem ter um entendimento que eu queria ter o nome de transfake, por exemplo. E as pessoas me diziam muito que não existia artistas trans. E eu sempre afirmava que existiam. E a peça que me foi um divisor de águas na minha vida, que foi o Evangelho segundo Jesus, Rainha do Céu, que eu interpreto Jesus, eu tive a possibilidade de chegar a lugares que antes eu não tinha chego com a minha arte, mesmo tendo 20 anos no teatro. E aí eu começo a ter contato com vários artistas. E a minha pesquisa também, ela começa em 2007 como agente de prevenção voluntária, que é quando eu conheço você, Keila Simpson, Giovanna Baby, Marjorie, enfim, toda a militância e tenho um entendimento do que é ter um corpo travesti e ser um corpo político. Então era um estudo mais voltado para a saúde, como agente de prevenção. Então, psicologia, psiquiatria, mais nesse sentido. E questão de ISTs, por ser uma agente de prevenção de ISTs, hepatite, tuberculose e HIV/AIDS. E aí eu começo a abranger para histórias pessoais, para filmes, livros, reportagens. E aí eu vou juntando essas histórias. E aí em 2012 eu faço um espetáculo contando a minha vida. E depois eu quero contar e quero contar a história de outras travestis, porque aí me colocavam na travesti única, sabe? Ah, mas você é diferente delas, porque você é atriz, elas estão lá, né? Enfim. E aí eu vi que isso também faz parte da transfobia estrutural. E eu resolvo, como eu sou muito cobrada, que não existem artistas trans, e eu te conhecia muitas, viajando pelo Brasil, eu começo a juntar essas pessoas. Mas o Monarte começa quando eu leio um livro chamado de uma travesti que para mim é a minha musa inspiradora, que é a Cláudia Wonder, chamado Outros Olhares de Cláudia Wonder, que ela pega, que é um compilado de crônicas e artigos que ela fazia na revista G Magazine. E lá tem uma entrevista com a Thelma Lippe. E aí outra musa inspiradora. E aí a Thelma Lippe estava passando por um período de depressão, voltou às drogas,
por causa que ela foi excluída do Carandiru, enfim, de tudo. Tem a história das drag queens tomarem o lugar das travestis nos shows, na década de 90. E aí tem toda a década de 80 que as travestis estavam em programas de televisão, Roberta Close, Rogéria, a própria Thelma Lippe no programa do Bolinha. Enfim, e aí eu comecei a perceber que nós estávamos na arte desde sempre, né? E aí eu começo a juntar essas artistas, esses artistas, e fundo o Movimento Nacional de Artistas Trans para a gente começar a discutir a questão da arte e as narrativas que nos cercam através desse coletivo, que hoje tem mais de 100 artistas pelo país inteiro. Isso porque não tem as cantoras, por exemplo, muitas das cantoras, tem mais atrizes, diretoras, performers, artistas plásticos, circenses, enfim. É uma gama, diretoras, dramaturgas, que nós agora estamos discutindo, colocando isso em pauta, que é muito importante. Por que é muito importante? Sim, porque a gente está falando de que os artistas foram responsáveis pela construção social e imagética dos nossos corpos. Então, nós, artistas, temos responsabilidade em cima dessa exclusão, porque nós corroboramos com essa narrativa de exclusão. E isso, nas histórias que contam da gente, então coloca a gente como um corpo criminoso, um corpo perigoso, um corpo doente, um corpo sem alma, sem Deus. Porque existem várias narrativas que rodeiam esses nossos corpos, né? Para ter essa construção e chegarmos nesse imagético do senso comum de hoje em dia. A gente fala muito. É incrível como. E eu acho muito legal quando tu compreendes o quão a luta, né, do movimento organizado possibilitou a gente chegar um pouco até aqui. Porque quando esses corpos, quando essas existências, quando essas corpas chegam nos lugares, a gente nos possibilita nós falarmos por nós. Que é o que tu estás trazendo, né? Eu fui pesquisar um corpo que era o meu, né? Que era a minha história também. E depois da minha história eu quero contar outras histórias, porque eu não me basto. Tem uma peça que é maravilhosa, porque dentro de mim mora outra. Não é? Eu apresentei no Enclides em 2013, lá em Curitiba. Lembra? Eu estava lá. E desse período de confinamento, eu estava falando assim, gente, eu vou entrevistar a Renata, mas assim, dentro de mim moram outras, porque eu estou descobrindo várias aqui. Eu estou me descobrindo de diversas formas, e está sendo fantástico. E aí, mas assim, além do Monasto, tens o coletivo T, né? Para além de se achar, para além de se encontrar e pensar como ocuparem juntas esses lugares, para além de se encontrar para elaborar, vocês também aproveitam ter esse, como é que eu posso falar? Vocês têm na mão um casting, né? Esse casting também é usado, de repente, para tentar ajudar no que concerne, né, a ocupação de fato dessas pessoas? Sim. O representatividade não é somente a questão da atriz. Ele é muito mais vertical. Ele também pede a inclusão dos corpos transvestigêneros nos espaços de criação. Então, o espaço de criação é figurino, cenário, a própria direção, dramaturgia, entre tantas outras coisas, né? Então, nós temos um grupo no Facebook onde nós postamos testes, sempre estamos conversando e debatendo sobre isso. E aonde eu vou, viajo, e não só no Brasil, o movimento de representatividade trans no Brasil, ele é conhecido fora do Brasil, muito por causa da peça do Evangelho, porque eu acabo indo para a Europa, então Alemanha, Itália, África do Sul, aqui a própria Argentina, Uruguai, que tem um movimento trans muito forte de travestis, que eu amo as hermanas travestis, a La Fúria Trans, que eu amo, La Fúria Trans. Enfim, inclusive quando estava lá tentando se revogar a lei dos direitos do Uruguai, eu fui para lá apresentar um manifesto e fazer parceria com a Delfina, que é uma parceira nossa que tem lá. Então, ele é muito mais abrangente.
Precisamos ter, quando a gente fala de representatividade, sim, a gente tem que ter um entendimento que a arte é o espelho da vida. Tem aquela bem clichê frase que fala assim: a arte imita a vida imita a arte. Nós queremos que os artistas cisgêneros incluam os corpos trans na arte para que a sociedade inclua isso. Nós lançamos o Manifesto de Representatividade Trans em 2017 e nós já vemos a mudança hoje. E não só na arte, muitas empresas se abrangiram para isso. Quando a Globo começa a colocar corpos trans, ela tem o entendimento que isso vai afetar na sociedade. É disso que nós estamos falando. O Manifesto de Representatividade Trans, a gente está falando de uma luta na medicina, no judiciário, na educação, na publicidade, na literatura, na arte. Ela é uma mudança muito mais estrutural, mas ela começa com esse mote dentro da arte, porque a arte tem esse poder de abrir corações, abrir mentes, colocar luz em assuntos tão obscuros que não podem ser discutidos na sociedade. Eu, como sou de Santos, tenho um dramaturgo santista muito famoso chamado Plínio Marcos, que retratava muito os povos excluídos, as populações excluídas, mas nunca retratou a travesti. Eu falo muito isso também para as pessoas lá de Santos, como o machismo, enfim, e o preconceito, até um autor que se propõe a falar de povos que naturalmente são marginalizados, ele não fala das travestis, né? Mas fala do corpo pintoso numa outra forma, numa leitura. De que o ator, o artista, é o repórter de um tempo mau. Então, como é que eu posso fazer isso se as nossas manas, as nossas irmãs, os meus eus estão morrendo lá fora, né? Por isso que eu me torno diretora para mudar essas narrativas, por isso que eu me torno dramaturga, para construir essas narrativas, mudar o olhar vicioso, pejorativo em cima da nossa população, tentar mudar essa transfobia recreativa. Nós precisamos ter um entendimento também, quando a gente fala de transvestilidades, nós precisamos falar de corporidade. Quando a gente fala de negritude, a gente vai falar de colorismo. Quando a gente fala de travestismo, a gente vai falar de corporeidade. Então, é de como nasce a questão do corpo. Nós vamos entender sobre colonização, neocolonização, neoliberalismo, o próprio capitalismo, entender o que o Attili conta pra gente maravilhosamente sobre necropolítica, ter um entendimento, inclusive quando a gente fala do colonialismo, porque a Helen Coney fala isso no Gênero em Termos Reais, que é um livro que eu gosto muito, que a colonização vem generificada, ela vem no gênero masculino, e isso muda todo a estrutura da sociedade, todo o olhar, toda a maneira de trabalhar, toda a maneira de existir. Então, é ter esse entendimento dessas construções sociais que permeiam os nossos corpos. Sim, tu falas de um lugar de ocupação que é muito importante. Assim, eu me formei, eu fiz faculdade, e eu passei a faculdade inteira e me formei. Ao final do curso, eu performava drag. Mas eu não tinha a coragem, a segurança ainda de que eu podia fazer o que nós chamamos de transição do corpo, que eu não sei se é bem uma transição, eu acho que é mais um encontro com nós mesmos. A Neon Cunha tem uma palavra que eu estou usando muito, que eu amo, ela fala percebimento. Percebimento, maravilhoso. Neon é show, estou sentindo falta dela aqui com a gente na live, fica aí já o convite, viu, Neon, se estiver assistindo a gente. Mas assim, em algum momento, depois disso, que a gente começou a ocupar muito, empurrando a porta, dizendo que a política pública tinha que nos enxergar, esses lugares passaram a ser lugares em que as pessoas podiam se perceber. Podia rolar esse match, esse percebimento. E aí as pessoas começaram, dentro das universidades, ao chegar na universidade, fazer esse processo, se encontrar com esse momento do percebimento. Né? Em alguns lugares isso acontece no mundo do trabalho. Depois que você tem um emprego, que você diz, bom, agora eu tenho um emprego, aí eu vou construir, né, mostrar para a sociedade essa identidade que estava aqui comigo e que eu estava dizendo assim, olha, se eu fizer isso agora, galera... Tu achas que esse movimento que vocês trazem para a arte, dessa ocupação,
faz com que esses outros espaços, para além daquele que já era ocupado antes, da arte ser também esse espaço, né, da confortabilidade para que isso aconteça com essas pessoas que estavam ali no cantinho e que não, né, não se colocavam dessa forma. É, e é muito difícil colocar na arte. Eu fiquei 10 anos afastada dos palcos como atriz. É quando eu me coloco como diretor e eu tenho o meu percebimento travesti na direção e transiciono na direção em 2007 e só volto aos palcos em 2012 para estrear. Volto em 2009 com uma participação numa peça bem importante, mas volto mesmo como atriz em 2012, mais consolidada, né? Porque até na arte, que é dito como um lugar mais aberto, mais democrático. O teatro, para mim, é um dos lugares mais democráticos do mundo. Pena que os artistas cisgêneros não saibam disso. Então, temos que ter esse entendimento que é tão natural quanto a cisgeneridade. Por isso que é importante pautar a cisgeneridade. E essa fragilidade cisgênera, que eu chamo, nesse pacto narcisístico da cisgeneridade, como transpóloga desse etnocicentrismo, né? Que é quando a antropologia fala de etnocentrismo, eu chamo de etnocicentrismo, onde a cisgeneridade é um lugar, como é que eu posso dizer? O suprassumo da humanidade, é a única forma possível de se existir, isso não é verdade. Então, só que é difícil porque como as pessoas, nós não somos corpos humanos, então as pessoas não nos tratam como humanas. E a nossa humanidade, ela é retirada quando você satiriza muito um corpo. Quando um corpo fica caricato, ele se tira a humanidade desse corpo. Quando você coloca um corpo muito sexualizado, você também tira a humanidade desse corpo. Então, é um corpo muito não humano, o corpo trans. Então, como nós não somos humanas, nós não temos capacidade de humanizar nenhum outro personagem, nenhuma outra vivência. Por isso que nós não somos consideradas artistas ainda. Não olham para a nossa arte como uma arte pensante, como uma arte vertical, como uma arte que quer discutir certas questões, porque também é uma questão estética o que nós estamos propondo, além de humana. É uma questão estética, porque também nós queremos mudar. E nós temos que ter um entendimento, e como fomos responsáveis por isso, nós temos que também ser responsáveis por essa mudança, né? Nós não podemos querer mudar o mundo fazendo as mesmas coisas. Precisamos se descolonizar das coisas, ser decolonial. Porque as pessoas têm um falso entendimento que a mudança precisa ser no outro, não na gente. A gente nunca precisa mudar. Porque nós somos pessoas muito legais, desconstruídas. O mundo precisa mudar e ser que nem a gente. Então é disso que nós precisamos falar. Total. Tem umas perguntinhas que começaram a rolar aqui, Renata. Ótimo, adoro. O Rai Carlos, de Marituba, e eu daqui a pouco vou falar sobre eu estou deixando para falar sobre o Evangelho segundo Jesus Cristo, porque é algo que é bem, bem forte para a gente. E para mim foi assisti-lo. Mas o Rai Carlos de Marituba, lá no Pará, está perguntando para a gente e como fica essa arte, né? Essa arte trans neste período agora, tanto política, né, visto da última eleição, de uma perseguição, que diz que a arte LGBTI não vai ter, né, a secretária de Cultura falou isso, verbalmente explicou, né, deixou nítido isso para a gente. E agora, nesse período de confinamento, que a gente está vendo que, né, os artistas estão aí com uma dificuldade imensa, né? Às vezes a pessoa, né, que a gente conhece uma cantora, por exemplo, a gente vê aquela imagem, mas por trás dela tem um monte de gente que trabalha e que depende de que essa pessoa seja chamada, ou para o palco, né, ou para cantar uma música, ou para algum lugar apresentar essa arte, porque ela ganha. E essa galera também está por aí e deve ter várias humanas nesse processo. Como é que está esse período de perseguição e de confinamento agora tudo junto? Nós temos que ter um entendimento que as travestis são perseguidas na arte desde sempre, na vida, né?
Isso é cíclico, é histórico. É só a gente voltar na história que temos essa resposta. Temos que ter entendimento também que não é apenas rosa e azul. Quando esse governo vem, eles vêm especificamente falando da população trans. Então, nós, artistas trans, também sofremos censura. Então, a palavra travesti, a palavra diversidade, a palavra gênero, são palavras proibidas nas instituições. E que isso dificulta o nosso trabalho. Né? Nesse período de isolamento, eu ainda tenho uma vantagem social muito, muito grande em cima da minha população. Eu vivo da minha arte, eu estou conseguindo trabalho, mas não é uma realidade totalitária. Eu adoraria medir a vida da população trans através da minha. Adoraria, mas não posso. Então, nós vemos a travesti sem comida, então diversas campanhas, diversas travestis. Aí isso, sim, quem nos salva sempre somos nós mesmas. Tem uma frase do Manifesto Antrofágico que fala da época da AIDS, que a AIDS é muito importante na historicidade do corpo travesti. Vou citar de novo Neon Cunha, que ela fala: para você acabar com o estigma da AIDS, primeiro você precisa acabar com o estigma da travesti. E a AIDS também veio para entender isso, né? A gente tem entendimento do grupo de risco, de como a gente foi excluída e quanto isso ainda persegue a gente. Então, quem ajuda, e na época da AIDS, quem ajudava, quem eram as médicas das travestis, eram as próprias travestis. Então, eu vejo muito movimento de pessoas trans fazendo próprio mutirão, a Indianari com a Casa NEM lá no Rio, a Daniela Assunção aqui em São Paulo fazendo entregas de lanches, enfim. Temos a Casa 1, a Casa Florescer, a Casa Chama, enfim, temos esses lugares que, de um certo... Temos você na frente da BGLT, temos a Keila Simpson, temos a Bruna Benevides trabalhando lá em Niterói, enfim, temos esses nichos para nos apoiar, mas, como sempre, nós sabemos quem vai morrer. São as pessoas periféricas, as pessoas negras e as pessoas LGBTs, e quando a gente fala de LGBT, a gente está falando principalmente de travestis e transexuais. Muitas caíram, nós estamos falando aqui, muitas caíram, estão caindo hoje ainda. E é por isso que a gente precisa lutar a representatividade, para tornar esses corpos mais humanos, mais naturais, para que essa exclusão não leve à necropolítica, ao genocídio travesti, ao travesticídio, sabe? Essa questão do punitivismo da nossa identidade está muito ligada a isso. E a arte reverbera isso. Só você vê os personagens trans, as personagens travestis, como colocam isso. E como eles pensam ali, as narrativas, é como... Quando alguma pessoa cria um filme e tem aquela narrativa, porque ela pensa daquela forma. E a sociedade pensa daquela forma. Então, é por isso que nós somos as primeiras, geralmente, a morrer. Por isso que somos nós... Por isso que se fala muito da resiliência travesti. Bom, você sabe muito melhor do que eu. Que eu aprendi política com vocês. Tanto que vocês realmente... Vocês só me vinham de vista porque eu não abria a boca em congressos, porque eu estava ali aprendendo com vocês. E fomos nós, travestis, que começamos o movimento LGBT mundial. E fomos nós, travestis, que começamos o movimento brasileiro. Então, ter a importância da resiliência travesti. Quando o governo Bolsonaro entrou, eu me preocupei muito com todo, mas assim, muito com os povos originários. E aí o Ayrton Krenak, o livro dele, O Fim do Mundo, está aqui, mas eu li uma reportagem dele e ele falava assim, nós estamos aqui desde 1500. O governo vai passar e nós vamos continuar. É isso também, mas ele sabe que muitos povos originários vão morrer, nós também sabemos, né? Que nossa população vai ser muito afetada. Nós ainda temos a vantagem social, né? Total. Eu queria mandar um abraço aqui para duas que contribuíram com a gente aqui, falando da sua vivência, né, enquanto artista também, que estão aqui na live, a Cocada
da Ai, Rainha Preta da Paraíba, é a maravilhosa. Bacurau, meu amor. É desse Maravilhosa. clima. Afronta a MC, também falando que o corre ainda está pesado, mas agradecendo pessoas que estão nessa trajetória. Tu falaste de algumas experiências aqui no nosso Insta. Quem está assistindo, curte nossa página. E lá tem o mapa da solidariedade, que tem algumas desses lugares que Renata citou e outros do Brasil, a gente colocou lá para as pessoas acharem fácil. Mapearam Tem tudo. uma outra pergunta que fizeram, que eu vou fazer já já, mas eu queria falar um pouco sobre isso. Né? Inclusive, o Mariante de Campinas está aqui também falando sobre isso, que é a peça, né, que eu assisti 3 vezes, uma vez numa igreja, que é, né, Evangelho. Segundo Jesus, Rainha do Céu, nome é grande. Isso, que é uma coisa assim impressionante. Assim, eu saí e eu só consegui comentar sobre a peça horas depois, gente, porque Renata interpreta Jesus. E aí vem essa polêmica que toda vez, né, que somos nós a fazermos isso, o caos se instala na sociedade. Todo mundo pode se remeter a essa figura, menos nós. E a perseguição, já que a gente está falando de perseguição, com Jesus Rainha do Céu, Renata sentiu isso na pele e foi muito violento. De Salvador a Campinas, Jundiaí, por onde passou, teve esse problema e muitas vitórias foram conseguidas também, porque né, a galera foi lá em cima e tal. Então fala um pouco pra gente dessa experiência, né? De por que interpretar esse personagem, o que foi essa simbologia e o que foi essa reação transfóbica, agressiva com vocês durante a exposição dessa peça. Então, o evangelho chegou na minha vida através de um teste. Eu já como atriz, eu tinha muitas dificuldades de conseguir isso em 2015. Muitas dificuldades de conseguir papéis, porque não os testes que eu fazia sempre escolhiam um ator cisgênero, porque eu não tinha talento, eu não tinha voz. Sofri muita transfobia, que você está fazendo aqui, já perguntavam. E o evangelho foi um grande divisor de águas na minha vida. Eu fazia um outro espetáculo chamado Projeto Bispo, onde eu já discutia a religião e o corpo travesti. Eu já tinha uma cena que eu enfrentava um pastor, né? Então a gente já discutia isso em cena. Quando chegou Jesus, eu recebi o que seria hoje o começo do espetáculo. E não tinha muita explicação. Era procurando 2 atrizes trans, tinha um projeto chamado Transbiografia. E quando eu li o primeiro, eu falei, gente, isso tem tudo a ver comigo. E aí eu lembro que eu falava com meus amigos assim, nossa, atriz trans jogou um foco, porque na época não tinha muitas, eu não conhecia muitas artistas trans, né? Não era uma coisa natural. E aí, ainda estudando sobre o tema, eu falava que o foco ia fechando em mim. E aí fiz o vídeo, mandei, e aí conheci Natália, aí, na verdade, aí descobri que era um monólogo, aí foi meu segundo monólogo, meu primeiro susto. E aí eu conheci o texto da Jo Clifford, que é autora escocesa, que é de uma beleza esse texto. Esse texto foi um divisor de águas na minha carreira e ele foi um divisor de águas no meu entendimento artístico. Ele me fez também ampliar meu olhar de como escrever um texto e ele afetar as pessoas. Ter esse poder de transformação, de pensar sem acusar, sem apontar o dedo. Ele faz você refletir e você se perceber como transfóbico. Então, isso para mim foi muito importante também. Mas o mais louco nessa história é que eu já esperava que ia ter uma reação. E quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer, aconteceu o episódio fatídico lá na parada LGBT, do Orgulho LGBT, com a Viviane Beleboni fazendo que somos confundidos até hoje. Vamos pensar que eu fiz também a da parada, mas foi a Viviane Beleboni. Ela já foi muito atacada. E tanto nós tivemos no começo do espetáculo, o cartaz, nada mostrava meu rosto, porque a gente estava com medo realmente dessa perseguição. Mas nós não imaginávamos, nem eu imaginava, que seria tão violenta como foi e como é. Eu lembro na nossa estreia em 2016 no Festival de Londrina, o Filo, lá no Paraná, eu tive que fugir de um colecionador de armas.
E o muito louco, como eu facilitei e auxiliei muitos candidatos de extrema direita se candidatarem e se elegerem. Porque eles usavam muito Jesus travesti. Felipe Barros, por exemplo, lá em Londrina, em Salvador, em Recife, então, Nossa Senhora, eles se aproveitaram muito disso. Mas é uma coisa muito forte aí, porque a gente coloca. São duas, quando juntas, é um incêndio, é só precisar de uma faísquinha, que é religião e LGBT. Então, a gente tem que falar da história da igreja, que é construída em cima desse preconceito, porque para algumas estruturas se fixarem, sim, precisa do aval e da documentação de algumas instituições. Então, para eu dizer que a travesti é doente, eu preciso que a medicina prove isso para mim cientificamente, e provou. Para eu dizer que a travesti é perigosa, eu preciso que a justiça me mostre e que me auxilie a tomar atitudes para dizer que esse corpo é criminoso. E nós temos. Quando a gente fala da ditadura, por exemplo, de que a gente podia. Nós éramos presas antes da AIDS por ato de vadiagem ou libertinagem. E quando vem a AIDS, por crime de contágio venéreo. E quando eu digo ser presa, é você estar andando na rua. Então, isso já, é um corpo criminoso, porque só pode estar na rua. Então, já tem algumas narrativas que consolidam essa exclusão. E a igreja vem uma mais uma. Então, porque é um corpo sem Deus, é um corpo endemoniado, um corpo sem alma, um corpo pervertido. Somos ligadas até hoje a crimes sexuais, somos ligadas muito à pedofilia, enfim. Então, são narrativas que facilitaram, inclusive, para a censura da minha peça, né? Quando eu falo minha peça, não é minha, viu, gente? Tem a Natália Amalo, a Corpo Rastreada, a Gabi Gonçalves, enfim, a própria Jo. Então, foi fácil. Primeiro, tivemos duas ordens judiciais que proibiram eu de subir no palco. Uma cobrava R$ 1.000 e a de Salvador, na Bahia, cobrava 1 milhão. 1 milhão. Eu lembro que eu falava assim, gente, eu ainda falei assim, uma brincadeira, eu falava assim, que o espetáculo vai para outro lugar, eu quero 1 milhão para mim, né? Mas eu compro um teatro e fico em cartaz. E aí, os juízes, os promotores que proibiram, falavam, era sempre assim, é uma ofensa uma travesti interpretar, é um escárnio, é vilipendiar símbolos religiosos, sendo que eu não tenho nada desses significados, mas só por eu ser uma travesti, eles tinham esse discurso, eles tinham jurisprudência. Então, todos têm. Eu costumo dizer que nós não somos um corpo julgado porque nós já somos culpadas. Se você ligar para as famílias das pessoas trans como a minha, por exemplo, falar assim, a Renata hoje está afundada nas drogas. Um vai falar, eu já esperava. A Renata está presa, eu já esperava. A Renata é soro positivo, eu já esperava. Porque já se esperam da gente algumas atitudes, né? Tanto que na ditadura nós éramos presas, tiravam foto da gente e para os delegados medirem o nosso grau de periculosidade. Então, isso tudo facilitou para a censura. Então, como nós estamos vivendo uma ditadura eclesiástica marxista, onde a religião está à frente da política hoje em dia, então foi muito fácil ligar isso. Mas o que eu mais acho incrível nessa história é que como voltar lá no representatividade, o poder da arte. Essa peça mexeu na arte, na política, na religião, no judiciário. Um espetáculo de teatro mexeu com todas essas instituições só pelo fato de contar, de fazer uma hermenêutica, uma releitura
de quem seria esse corpo crucificado hoje em dia. Porque Jesus foi crucificado, precisamos lembrar disso, porque ele saiu às ruas dizendo que era filho de Deus. Se eu sair nas ruas hoje falando que sou filha de Deus, ninguém vai me crucificar por causa disso. Ou pelo menos não deveriam. Mas, então, nessa hermenêutica, que população hoje em dia é tão excluída e que seria... E aí ela traz essa hermenêutica linka, que é as travestis ligadas ao corpo de Jesus. Quando eu leio, eu estava assim, como ninguém nunca pensou nisso antes, nessa ligação. Mas esse espetáculo me despertou uma coisa ainda maior, que foi muito que ajudou muito na representatividade no meu estudo como transpóloga. Ele me fez entender que os ataques, eu já sofri muitos, eu recebi ameaças diariamente, Instagram, Facebook, eu acreditei que eu ia morrer. As pessoas se descreviam como eu me matar. Então, eu já usei colete à prova de bala, jogaram bomba, já desmontaram luz, já teve gente na plateia querendo me bater e levantaram para me bater. E aí porque a gente já cresce pensando que somos demônios, como fala, somos seres errados. E aí eu percebo que ninguém me conhecia. Que os ataques não eram feitos para mim, Renata. Era feito para o corpo travesti que interpreta Jesus, independente de quem seja esse corpo. Então não é uma questão minha, é uma questão corporal. E isso para mim foi muito importante. Porque aí eu vou ligando esses meus estudos com a minha vivência travesti e com a minha censura. E não é nenhum mérito falar isso, mas quando a gente fala de censura, eu fui a única censurada judicialmente nesse país, assim. 2 vezes. E isso é proibido. Só que, como nem na arte isso reverberou bem. Tem até pessoas na arte que acham, inclusive travestis, porque eu estou em muitos grupos políticos no Facebook e no WhatsApp, que eu tinha que conversar com muitos travestis que me xingavam, porque eu nunca me esqueço, uma falava assim, porque eu roubo, eu faço não sei o quê, eu me prostituo, eu não sei o quê, mas fazer Jesus para mim já é demais. E eu falei assim, por que é demais, mano? O que a gente tem de tão errado? E aí ela, Renata, depois, desculpa, não quis dizer isso. Mas de como isso já está impregnado na gente. Inclusive de como, quando eu me coloco como uma travesti. De como as pessoas falam para mim, não, você não pode falar que é travesti, tem que falar que é uma mulher trans. De como ser travesti é tão ruim, tão pesado, tão mal olhado, que nem eu queria ser travesti. Eu já passei por isso. Em alguns lugares que eu trabalhei, inclusive quando eu trabalhei no governo federal, algumas pessoas, inclusive amigas, chegavam assim para me ajudar, entendeu? Olha, por que você fala que é travesti? Você fala tão bem, você sabe falar, você é culta. Por que você diz que você é travesti como se assim eu estivesse cometendo um grande pecado, né? Mas aí, Renata, eu fico pensando quantas pessoas assistiram a tua peça. Porque todas as vezes que eu assisti foram poucas. E quero assistir mais, inclusive, porque toda vez que eu assisti, eu saí com uma impressão diferente. E é um sentimento de representatividade que mergulha, transborda. Uhum. Eu não sei se eu já te falei isso, mas assim, toda vez que eu assisti, sabe... a gente não se vê em canto nenhum. A gente só sente muita admiração nossa quando a gente está aqui, entre nós. É muito entre nós. E quando a gente vê fora, assim, e falando tudo que você fala... E tem muito dedo teu na peça. Porque tem os cacozinhos, as coisas que você traz para a nossa realidade brasileira. E aí tu consegues fazer isso. A minha tradução... De uma forma... Isso, né? E as tuas pegadas, tem os insights que tem de uma peça e não tem na outra. E você consegue fazer isso brilhantemente. Mas eu fico imaginando assim, se eu senti isso, e eu vi meus amigos cisgêneros que assistiam, as impressões que tiveram. Porque é uma travesti, mas ela traz outros diversos marcadores. Quem assistiu a peça pode olhar o quanto coloca em xeque exatamente isso. Pessoas que em nome de uma religião, em nome de uma fé, né, cometem os maiores escárnios. Então,
é uma mensagem importante e que traz outros marcadores, não é só da transgeneridade. Né? Fala de raça, fala de população de rua, fala de um monte de coisa na peça e a gente se sente. Mas imagino também o seguinte, eles perseguiram, eles tiveram lá a sua, né, como tu falaste, muita gente se elegeu, ficou usando a peça. Mas muita gente mudou várias coisas porque assistiu a peça. Uhum. Eu imagino também o boom que teve, né, o efeito que teve nessas vivências, nessas pessoas. Aí tem um comentário aqui do Quarentena que diz: se eu sou cis, chorei que nem um condenado. Tem Outro falou: aqui. saí chorando de soluçar. São vários comentários legais, então imagina o quão bem também fez essa peça. Acho que vocês têm essa noção, né? Inês Viana, sim, a própria Andra tá aqui. Um beijo para todo mundo. Foi aí que eu entendi, quando eu digo que essa peça me transformou, o poder que esse texto tem de transformar mesmo o olhar, de mudar a narrativa, né? E aí eu também vi um vídeo chamado... Eu estudei muito sobre não violência, então o Manifesto Antifásico fala um pouco disso também, da não violência, né? E como esse espetáculo teve eu recebi coisas lindas, eu fui muito atacada, mas eu tive uma avalanche de coisas lindas que aconteceram comigo com esse espetáculo. De presentes que eu recebi, de pessoas que iam, por exemplo, uma vez, da próxima vez levavam o pai, o irmão, a tia, para se desconstruírem. Muitos amigos levaram pessoas que expulsaram artistas, pessoas trans de casa e soluçavam. Eu sempre tenho, quando acabo o Jesus, eu sempre tenho que ter um tempinho para conversar com a plateia, para receber a plateia, para eles falarem um pouco sobre isso, porque as pessoas ficam com vontade de falar sobre isso, né? Porque o melhor de tudo é que a peça fala o que eu sofro fora. Então, todas essas censuras que eu sofri, a peça conta isso. Então, isso tem uma coisa catártica muito forte, né? Porque as pessoas falam, nossa, ela tá passando por isso agora. Ela foi expulsa de casa, ela teve que se prostituir. Jogaram bomba, querem matá-la, né? Então tem essa coisa da arte muito forte dela ter esse poder de transformação e das pessoas realmente se repensarem no sentido de falar assim, nossa, que merda, eu também sou. Então, de certa forma, eu colaborei com essa estrutura, com essa engrenagem da transfobia. E é por isso que é importante a gente ter essas pessoas na arte, a gente ter na medicina, a gente ter na ciência, a gente tem em sala de aula. Né? Nós temos, por exemplo, Paula maravilhosa, que é diretora, né, em São Paulo. Quer dizer, nós temos que ter essas pessoas nesses lugares. Né? Nossos companheiros, a mestrante também ocupando esses lugares, porque muda todo mundo que está em torno. E é isso que a gente vê. Quando sai da peça, assim, os olhares são diferentes. O representatividade, ele fala exatamente disso. O representatividade é o ato desses corpos trans estarem presentes nos espaços de poder. E com o nosso corpo presente, os cisgêneros são obrigados a conviver com os nossos corpos. E é no convívio, e só com ele, que a gente vai poder desmistificar essa folclorização em cima dos nossos corpos. Esse é o poder do convívio, do contato. Porque você vai começar a perceber, nossa, mas não é assim travesti. Aí você consegue ter essa dimensão e seu olhar amplia em cima disso. E não é só entreter, como está colocando aqui a Antra. Importa a representatividade, principalmente se tiver compromisso com a mudança e uma ruptura radical no sistema de opressões. É isso. Uma travesti no lugar, ela mexe tudo. Ela bagunça com coreto e de lá sai alguma coisa legal, interessante. Foi colocado aqui também que arte é poder. Né? E tem uma pessoa perguntando como as pessoas cisgêneras podem fazer para incluir essas pessoas. A pergunta é essa, mas eu penso nisso, né? Como é que, ao reunir artistas trans, né, no Brasil inteiro, como vocês esperam que isso também parta da cisgeneridade? Uhum. Então, a gente quer fazer um grande acordo nacional, né? De 30 anos, artistas cisgêneros
parar de interpretar personagens trans, a gente quer estancar essa sangria. É um grande acordo nacional com os artistas cisgêneros, com as instituições. A gente quer estancar a sangria, a gente quer parar de morrer, né? Primeiro, a pergunta arte é poder? É. E quem detém o poder detém a narrativa. Então é por isso que nós precisamos mudar as narrativas. E para isso temos que começar a escrever. E aí tem uma coisa também da gente. Estamos num processo agora de empoderamento desses corpos na arte, porque a arte, o teatro principalmente, é a arte da repetição. Eu tive o privilégio de ensaiar, de repensar, para hoje chegar na qualidade artística que eu tenho. Mas eu tive espaço para errar, né? As pessoas também já querem a gente pronta. Ninguém quer dirigir um ator ou uma atriz trans e falar de técnicas, porque são coisas que precisam de técnicas, de respiração corporal, dentro do teatro, do cinema, da televisão. São técnicas diferentes, né? E as pessoas não têm entendimento também que incluir corpos trans nos espaços de criação e nos seus coletivos artísticos, não necessariamente nós precisamos debater isso em cena. Você pode chamar uma atriz, artistas trans, para montarem Shakespeare sem falar de identidade de gênero. E identidade de gênero nós vamos falar sempre. Eu estreiei um filme agora em Berlim chamado Vento Seco, onde 3 artistas trans fazem 3 personagens cisgêneros. Sou eu, Léo Moreira Sá e a Mel Campos. E a minha personagem, ela é a melhor amiga do protagonista. Então ela é bem verticalizada, ela tem uma história, ela é uma cisgênera que trabalha numa fábrica de fertilizantes, sindicalistas. Mas teve reportagens que colocaram a Paula como uma personagem trans. Só pelo fato de eu ser trans. Então, quando eu vou falar da Paula, eu sempre acabo falando de sexualidade nas entrevistas. Porque já está inerente ao meu corpo. Mas, pasmem, artistas cisgêneros, vocês podem nos convidar para só fazermos personagens, nem precisa ser trans. Quando a gente fala de só artistas trans interpretarem personagens trans, é porque quando escrevem uma peça, e se não colocarem trans do lado, não vão pensar numa artista trans para interpretar. Assim como não pensam num corpo gordo para ser o Romeu. Como não pensam num corpo negro bem-sucedido, com prestígio social, sabe? Não pensam nesse lugar. Então tem que sempre estar lá escrito. Então, por isso... E também quando nós estamos sendo vistas, quando estamos no palco, quando estamos nas telas, automaticamente nós somos convidadas para os outros papéis, porque você começa a ser vista mesmo. Então, Vento Seco, eu faço um personagem cis, Domínio Público, por mais que reuniu a gente como artistas atacados, a minha personagem, eu sempre falo para eles, é cisgênera, né? Então, e engraçado que eu faço personagens trans de 4 anos, 5 anos para cá. Porque minha vida inteira eu interpretei personagens cisgêneros. Né? Então, a inclusão é você só chamar. Você quer montar uma peça, ou quer montar um grupo, você olhou para o lado, não tem nenhuma pessoa negra, não tem nenhuma pessoa trans, não tem nenhuma pessoa... Sabe? E aí, qual é o problema? É da pessoa ou é a sua, que o seu olhar está limitado? Não tem. Não tem porque você não conhece. Não é que não tenha. O seu olhar... A pandemia me fez uma... Eu vou lançar o movimento Representatividade Trans em Portugal. Eu fui convidada esse ano. Na verdade, eu ia esse ano para lá, em junho. Eles pediram para mim fundar um movimento lá e começar esse movimento lá, porque lá eles não têm. Eu falei, lógico que tem, que vocês não conhecem. Como foi no Brasil. Então, nós precisamos ter entendimento dessas narrativas. Representatividade, a gente começou a falar dos corpos presentes. Agora eu estou no momento de discutir as narrativas que permeiam. Nós já entramos, né? Falta muito ainda, mas nós já estamos. Agora precisamos mudar esse olhar vicioso. Meu amor, estamos chegando no fim. Foi uma delícia conversar contigo. Eu vou reiterar o que eu falei no começo, que eu digo, tudo que eu convido Renata topa. Eu vou começar a te convidar para coisas mais audaciosas, assim. Por favor. As bang jump. Bora, Renata, porque Renata vai topar. Obrigada por aceitar esse convite. É maravilhoso conversar contigo. É maravilhoso conversar sobre isso. E é maravilhoso porque, assim, as pessoas falam que a gente fala muito disso, mas a gente quer parar de falar disso. Porque quando isso naturalizar e nós tivermos... Né, a gente não vai precisar ficar falando dessas coisas. E
Mas, por enquanto, precisamos falar. A representatividade trans, ela importa. Nós precisamos debater e fazer. É igual as pessoas falam assim, mas eu já falei. As pessoas, ultimamente, elas falam assim, mas eu já fiz o meu post sobre isso. Não basta. A gente tem que ir para a prática. Foi isso que o Papo nos proporcionou hoje. A gente tem aí mais uns 3 minutinhos. Queria que você deixasse um último olá para a nossa galera da BGLT. Agradecer todo mundo que estava aqui. Dizer, curta a nossa página toda terça, quinta e sábado às 17 horas. Renata, deixa um beijo pra gente. Tanta gente tem que estar aí. O Bruno entrou da Casa 1, a Bruna Benevides, o Cadu, tanta gente. Eu falo muito, Simi, quando as pessoas falam assim, o que você espera? Quando fala muito de entrevista, né? O que você espera? Eu espero um dia falar só da minha carreira. Como qualquer outro artista. Eu preciso falar sobre pessoas trans porque nós estamos morrendo. Então, é o meu dever falar, né? Eu sou política porque meu corpo é político, então automaticamente eu sou praticamente obrigada a ser política, né? Para as pessoas curtirem a BGLT oficial, o Instagram, seguir as lives que a Cine sempre está fazendo aqui. Aproveitar também, sigam a @ANTRA, que é a Associação Nacional de Artistas olha, Associação Nacional de Artistas Sexuais, que é um grande alicerce no nosso movimento trans. Sigam Cine Larra, me sigam quem não me segue também. Um beijo. Qual é o teu arroba? Arroba Carvalho Teatro. E daqui às 8 horas hoje eu vou fazer uma live com a atriz Leona Jobs, quem quiser também acompanhar. No arroba Renata Carvalho Teatro. Instagram, @Renata Carvalho Teatro e @Representatividade Trans Já. Sigam o nosso Insta também, que lá nós estamos postando coisa, discutindo e vamos discutir cada vez mais para naturalizar, na busca da naturalização e humanização dos nossos corpos. Arrasou, meu amor. Obrigada mais uma vez. Gente, 8 horas, vamos assistir. E vamos continuar nesse período aí debatendo, dialogando muito, para que a gente saia, né, sabendo que nós vamos ainda ter muitas lutas, muitos confrontos, mas muitas vitórias por aí. Obrigada, meu amor. Obrigada, beijo. Beijo a todo mundo que esteve com a gente. Daqui a pouco essa live vai estar no nosso Stories, 24 horas, mas também no nosso Facebook. Beijinho, meu amor. Obrigada. Beijo a todo mundo. Obrigada. Tamo junto.